Olá, meu nome é Eduardo, eu sou aluno do PIBIC, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. O meu orientador é o professor Martin Mackler e o título da minha apresentação é PaintArcs 2.0, simulando o lenteamento gravitacional forte na escala das galáxias. Essa é a primeira imagem que eu coloquei aqui, ela ficou bem famosa recentemente, ela foi tirada pelo telescópio James Webb e ela exemplifica muito bem do que se trata o efeito forte das lentes gravitacionais. Perto do centro dessa imagem a gente consegue ver círculos brancos, que são galáxias do aglomerado de Max, e a massa dessas galáxias distorce o espaço-tempo de tal maneira que a trajetória da luz de galáxias distantes está sendo desviada e distorcida ao passar perto desse aglomerado. Então, ao invés de a gente ter imagens de galáxias circulares, elípticas, que é como a gente vê normalmente com os telescópios, a gente tem esses formatos de arco, esses arcos vermelhos, que são chamados arcos gravitacionais. Então, eu vou começar falando um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo já há algum tempo. Eu apresentei esse trabalho na JIC do ano passado, tem vídeo no YouTube sobre isso. E por fim, eu vou falar das novidades que a gente fez nesse ano de PIBIC. Então, como eu disse, na verdade, a relatividade geral ela prevê que um corpo massivo distorce o espaço-tempo, e aí a luz passando perto desse corpo não mais vai seguir um caminho retilíneo. E daí surge esse efeito chamado lenteamento gravitacional forte, em que ele produz imagens altamente distorcidas e magnificadas da chamada galáxia-fonte. E aí, entre essa galáxia-fonte e a gente tem a chamada galáxia-lente, ou um aglomerado, tudo como lente, e a gravidade desse objeto desvia a luz dessa galáxia-fonte, gerando essas belas imagens que a gente vê aqui, que são esses arcos, anéis. Então, o PaintArcs ele é um código em Python que busca mimetizar arcos gravitacionais reais. Ele utiliza de um modelo puramente matemático chamado de arquelipse, que é uma elipse distorcida em forma de arco, e dentro dessa elipse o código joga um perfil de brilho que busca simular o brilho de galáxias reais. Só que o único problema é que esse código, esse modelo, ele é puramente matemático. Então, um dos objetivos principais do PaintArcs, que esse código PaintArcs foi criado lá pelo nosso grupo do CBPF lá em 2012, e dois objetivos principais deles são: é você gerar muitas simulações para você poder treinar os chamados ArcFinders, que são métodos de detecção com base em machine learning de grandes dados astronômicos, para você encontrar arcos gravitacionais nessa grande quantidade de dados. E o outro foco do PaintArcs é você possibilitar a modelagem, o fit de imagens reais para você obter grandezas físicas de arcos gravitacionais reais a partir dessas imagens simuladas. Uma motivação também desse código é que ele é puramente analítico e, em geral, simulações de lentes gravitacionais são custosas computacionalmente, pois utilizam de ray tracing, técnicas de simulação numérica, o que é muito complicado. Então, o PaintArcs ele busca simular essas imagens astronômicas de arcos gravitacionais, e imagens astronômicas nada mais são do que matrizes de duas dimensões, cujas componentes são chamadas de pixels, e cada pixel tem um valor correspondente de intensidade luminosa, correspondendo à imagem que você tirou no seu telescópio. Esses arquivos eles são salvos nos chamados arquivos FITS, que por um lado tem essas imagens com os pixels e as intensidades, e tem o chamado header, que guarda informação dessa imagem, como magnitude, tempo de exposição, informações do céu, da observação, do telescópio, etc. Uma forma de você simular esses arcos gravitacionais, ou qualquer objeto astronômico, como galáxias, é você utilizar um perfil de brilho, que é essa função 3, que é o chamado perfil de Sérsic. E aí você tem esse parâmetro n, chamado de índice de Sérsic. Você tem esse zero, que é a intensidade no centro do seu objeto. No nosso caso é uma galáxia, a gente vai estar simulando o brilho de uma galáxia. E a gente tem o perfil radial R, que no caso de uma galáxia, a gente utiliza o perfil geométrico de uma elipse. A gente usa um perfil elíptico, que é essa função 4. No caso é uma elipse com um ângulo de orientação φ, e posicionada em uma posição S1, S2, e que não na origem, e com elipticidade εs, e R0 é o tamanho da nossa galáxia. Beleza, então para a gente simular
uma galáxia, você tem esse perfil de brilho de Sérsic e nele você coloca um perfil radial elíptico, você coloca uma elipse. Então você tem uma elipse com um brilho. Ótimo, isso é uma galáxia. Agora, para a gente modelar os arcos gravitacionais de forma realística, né, as lentes gravitacionais de forma realística, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa da equação da lente, que é essa equação número 6, que nos diz a relação entre a nossa fonte e a nossa lente, como a nossa imagem vai estar sendo distorcida. E a gente precisa de um modelo de matéria que descreva a distribuição de matéria da nossa lente. No nosso caso, a gente focou no modelo da CIS, que é a esfera isotérmica singular, que o perfil de matéria é dado por essa equação 5. E se a gente pega essa equação 5 e coloca na equação da lente, a gente tem essa equação 6. E uma coisa, a CIS ela é muito utilizada para descrever galáxias com simetria esférica, cuja matéria é matéria escura mais a matéria bariônica ordinária que a gente enxerga, né? Então, beleza. Então, a gente tem aquela função, aquele perfil radial elíptico. Aquele perfil está em coordenadas cartesianas, então ele depende de um beta 1 e um beta 2. A gente pega a equação da lente, ou seja, a gente distorce essa elipse e a gente vai para as coordenadas θ1 e θ2. E aí, com essas coordenadas θ1 e θ2, a gente coloca isso dentro da nossa função de Sérsic, nosso perfil de Sérsic, de brilho. E aí pronto, a gente tem uma simulação de um arco gravitacional ou de um anel de Einstein. No caso da CIS, a gente tem um perfil radial dado por essa equação 8. Esse método aqui, ele, a priori, ele pode ser aplicado para qualquer modelo de lente, cuja equação da lente seja analítica, que esteja um ângulo de deflexão analítico. Só que um outro processo, como a nossa função ela é contínua, a gente precisa passar essa função para o discreto, já que a gente está lidando com um pixel. Então, para a gente lidar com essa passagem do contínuo para o discreto, a gente tem que normalizar o brilho central a partir da área do nosso objeto, do nosso arco gravitacional, e a gente tem essa equação 10. E aí, com isso, a gente também coloca a magnitude do nosso objeto. E, além disso, a gente tem que estimar esse erro de pixelização, a gente tem que estimar esse erro da passagem do contínuo para o discreto. Beleza, então o que a gente fez ano passado foi isso, foi implementar modelos físicos no PentiArcs. E aí o PentiArcs vai pegar isso, vai pixelizar. A gente teve que mudar um pouco essa pixelização. E aí o que a gente tem de exemplo é essa imagem aqui. De um lado, a gente tem a nossa galáxia com formato elíptico. E aí, se a gente adiciona um modelo de lente gravitacional, a gente distorce essa galáxia. E a gente tem esses dois arcos bem bonitos. Isso é o que o PentiArcs 2.0 faz. Além disso, como já é construído pelo próprio PentiArcs, ele aplica o efeito de Sim. O efeito de Sim ele se deve a efeitos refrativos da atmosfera, a efeitos de focos do telescópio. E é como se a nossa imagem ficasse borrada. E aí a gente tem imagens desse tipo. Além disso, a gente pode simular o erro. A gente simula por um ruído de Poisson, que é a gente simula o ruído que o nosso detector quântico provoca na imagem, que é a nossa CCD. Aí a gente tem uma imagem desse tipo também. Além disso, a gente pode adicionar um ruído de fundo. E aí a gente tem essa imagem aqui. Então, isso aqui é uma imagem de arcos gravitacionais produzidos pelo modelo da esfera isotérmica singular. E a gente tem o efeito de Sim, que borra as imagens, o efeito de ruído na própria imagem e o próprio efeito de ruído de fundo. E do lado dessa nossa simulação que a gente fez com o PentiArcs 2.0, a gente tem o header dessa imagem, que tem informações sobre o nosso modelo físico, quantos pixels, distribuição do fluxo, o erro dessa distribuição e tudo mais. Beleza, então essas são algumas das simulações que a gente fez com o PentiArcs 2.0, esses belos arcos e anéis de Einstein. Só que além dessa modelagem, a gente também pode, ao invés de a gente usar como input a magnitude do nosso objeto, a gente pode simplesmente usar um valor de brilho central, um I0, porque a gente não vai precisar normalizar isso pela área da nossa imagem, que é uma coisa muito difícil de se calcular. Normalmente não tem função analítica, a gente tem que calcular numericamente.
Então a gente pode fazer dando só um input de I0. E aí a gente pode botar modelos mais complexos do que a esfera isotérmica singular. E aí o que a gente fez ano passado foi colocar modelos com convergência e cis-elementos externos, que são esses parâmetros kappa e gama. Eles servem para modelar efeitos de maré causado por objetos próximos da nossa lente principal. Então, por exemplo, a gente tem uma galáxia funcionando como lente, só que a gente pode ter outra galáxia próximo causando esses efeitos de maré. E aí o que a gente tem são esses belos arcos, e aí a gente consegue ver que o efeito do cisalhamento, por exemplo, é cortar nossos arcos, ele meio que ele rasga os nossos arcos. No caso da cis a gente só tinha 2 arcos, nesse caso aqui a gente pode ter 3 arcos, a gente pode ter 4 arcos. Um outro modelo que a gente colocou também foi a lente pontual. A gente implementou esse modelo. Esse modelo, no caso aqui, ele serve como um buraco negro hipotético, presente no meio extragaláctico, lenteando uma galáxia distante. E aí, nesse caso, a gente tem imagens como desse tipo. E aí a gente pode adicionar também nesse modelo o cisalhamento e a convergência externa. E aí a gente tem esses arcos que a gente pode ver também que estão, de certa forma, sendo rasgados pelo cisalhamento. A gente adicionou também o modelo do elipsoide isotérmico singular, que é um modelo muito parecido com a cis, só que você adiciona um grau de liberdade a mais, que é a elipticidade da sua distribuição de matéria. E a gente tem belos arcos como esses tipos aqui. A gente pode adicionar o cisalhamento e a convergência também nesse modelo. A gente tem essas outras imagens aqui, feitas com Pente Arc 2.0. A gente tem esse outro modelo, que é o potencial elíptico isotérmico singular. Ele é bem parecido com o anterior, só que a elipticidade está no potencial e não na distribuição de matéria. E aí a gente tem essas imagens bem parecidas com o modelo anterior, da CIE. A gente também adiciona esses elementos de convergência a esse modelo. E aí, nesse trabalho, a gente adicionou modelos mais complexos. Além desses modelos que eu mencionei, a gente adicionou também o modelo da esfera isotérmica não singular, que é basicamente você pegar aquele primeiro modelo que eu mencionei e adicionar um núcleo nele, chamado de core, ou caroço. E aí a gente tem imagens mais realísticas com o que a gente vê no céu. E o interessante de modelos com núcleo, com caroço, é que há o aparecimento de uma imagem demagnificada no centro da nossa figura. A gente consegue ver bem fraquinho que em todas as imagens tem um pontinho brilhante bem pequenininho. Essa é a nossa terceira imagem causada pelo núcleo do nosso modelo. Aí nesse modelo da esfera isotérmica não singular a gente também adiciona o cisalhamento e a convergência externa, e a gente tem novamente imagens bonitas com essa imagem central demagnificada. A gente adicionou um modelo mais complexo ainda, que é o modelo do elipsoide isotérmico não singular. Ele é a mesma coisa que o modelo do elipsoide isotérmico singular, só que a gente agora está botando um caroço nesse modelo, um núcleo. E a gente também tem a mesma coisa que antes. A gente tem o aparecimento de uma terceira imagem pouco brilhante no centro da nossa figura. E a gente tem essas imagens bem bonitas. A gente também adicionou cisalhamento e convergência externa nesses modelos. E por fim, o último modelo que a gente adicionou foi o de Navarro Frank White, que é um modelo muito conhecido e muito utilizado. Ele é bem preciso para descrever o halo de matéria escura de galáxias ou aglomerados de galáxias. E é dado por essa equação 20. Por essa equação da lente 20. E aí a gente tem esse modelo. E duas características importantes do NFW é que ele tem um núcleo também, ou seja, ele vai ter uma terceira imagem demagnificada no centro. E além disso, ele tem arcos muito elongados. A gente consegue ver nessa primeira imagem arcos bem compridos. A gente também adicionou mais grau de liberdade nesse modelo, deixando ele mais preciso. Então a gente tem o modelo NFW com convergências e elemento externo. E aí a gente tem essas belas imagens também. E por fim, uma coisa que a gente pode fazer para deixar a nossa simulação mais realística, e o que a gente fez nesse ano, foi adicionar a possibilidade de colocar mais de um perfil de brilho, ou seja, mais de um perfil de Sérsic. A gente pode separar as galáxias mais ou menos em 2 tipos: a galáxia elíptica e a galáxia espiral, como a nossa própria Via Láctea. A galáxia elíptica, a gente pode simular o brilho dela somente com um perfil de Sérsic, normalmente com um perfil com n igual a 4, que é o chamado perfil de De Vaucouleurs. E aí as galáxias espirais elas são mais complexas. Elas têm 2 estruturas diferentes. Elas têm o bojo é muito brilhante, e elas têm o disco, e o disco tem muita poeira, ele é menos brilhante. E o brilho decai menos rapidamente. Então, a gente pode modelar o bojo por um perfil de brilho igual ao da galáxia elíptica, com n igual a 4,
perfil de Devaculer, e o disco a gente pode modelar por uma exponencial com n igual a 1. Então a gente tem imagens desse tipo. Em cima, as imagens de cima são utilizando 2 perfis, e as imagens de baixo são utilizando somente um perfil em relação às imagens de cima. E foi esse o nosso trabalho do ano passado e desse ano. Aqui uma ilustração que eu sempre gosto de mostrar, comparando as nossas simulações, não é um modelamento, não é uma modelagem, é só uma comparação ilustrativa. Na primeira coluna a gente tem imagens reais de arcos gravitacionais. Na coluna do meio a gente tem essas imagens com a luz da nossa galáxia lente retirada. E por fim nós temos imagens simuladas, claro, de maneira ilustrativa, feitas pelo nosso código, o PaintArcs 2.0, e a gente vê que elas são imagens bem parecidas, bem bonitas. E foi esse trabalho, só que ainda tem muita coisa que precisa ser feita. A gente precisa melhorar o efeito de sim e ruído no PaintArcs 2.0. A gente precisa melhorar a nossa implementação de múltiplos perfis de Cersei para cada vez tornar mais real as nossas simulações de brilho das galáxias. A gente precisa melhorar a velocidade do nosso código, ou seja, otimizar ele em Cython, que é um wrapper de Python com C. E aí, por fim, feito todas essas melhoras, fazer o mesmo uso do PaintArcs original, ou seja, gerar simulações para treinar ArcFinders e gerar simulações junto com o código ArcFit, também do nosso grupo CBPF, para obter grandezas físicas de arcos gravitacionais reais. E aqui estão as referências às figuras, e é isso. Eu queria agradecer, muito obrigado. Esse vai ser meu último ano de C. Queria agradecer a todo o grupo de lentes gravitacionais do Martim, e agradecer principalmente ao Martim pela oportunidade de trabalhar com ele. Obrigado.